Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, que foi a aula 11, nós falamos sobre escopo de variáveis, né? A gente definiu que existem 4 escopos possíveis: o escopo de bloco, o escopo de programa, o escopo de função, o escopo de arquivo e o escopo de programa, nessa ordem, do menor para o maior. Só que, por que existe esse escopo? Por que a gente tem essa limitação em relação à quantidade, assim, onde minha variável ela vai ser enxergada, né? Quem define isso para a gente, né? Por que uma variável que é declarada fora da função ela tem escopo global e uma variável que é declarada dentro da função tem escopo local? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Esse material foi preparado especialmente para a nossa PLE, né, pela professora Valéria, para explicar um pouco mais, dando uma pitadinha do que é o sistema operacional, de como é que ele trabalha com a alocação de memória para esse tipo de variável, tá? Então vamos aqui para os slides. Né? Então aqui está aqui o material pela professora Valéria, para a gente entender melhor isso, tá? E aí ela começa justamente mostrando para a gente um programa, né? Esse programa em C, né? Que tem três funções, né? P1, P2 e main, e tem algumas variáveis, tem uma variável global, uma variável local, e a gente vai ver isso melhor nos próximos slides. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, a nossa variável i, int i, que é uma variável global que ainda não foi instanciada, não teve um valor atribuído para ela, certo? E esse i é utilizado em vários lugares do nosso programa, certo? Comparando aqui, enfim, ela é utilizada. Qual o valor que tem nela? A gente tem que verificar, executar o programa para entender qual é o valor que tem nela. Além disso, nós temos também nessa nossa função aqui, nós temos dois tipos de parâmetros sendo passados. Tanto o parâmetro por valor sendo passado, como o parâmetro por referência. Aqui eu estou recebendo o valor. Né? Então, se o x vale 8, eu estou recebendo 8. Aqui eu estou recebendo referência. Então, se o x vale 8, eu estou recebendo o endereço onde está sendo guardado esse 8. Né? Isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com variáveis, né? Com a forma como a gente está passando as variáveis. E aqui nós temos, né, deixa eu só sumir aqui rapidinho, nós temos aqui uma variável local, né, que é um vetor de inteiros, né, de duas posições. E esse vetor efetivamente, ele tem o escopo local. Né, ele só é acessível pela minha função main, ao contrário da variável i, que é acessível por qualquer outra função. Bem, mas por que algumas variáveis a gente consegue enxergar de forma global e algumas outras variáveis apenas a gente consegue enxergar de forma local? Né? Para isso nós temos que entender o seguinte: existem duas áreas da memória dedicadas a cada uma dessas informações. Né? Para as variáveis globais, né, para tudo que é global, inclusive as funções que a gente trabalha no nosso programa, a gente utiliza uma área chamada de heap. Né? A heap vai ser uma área de dados que vai ser de alocação dinâmica. Né? Então, quando a gente vai precisando, a gente vai pegando mais espaço de memória. E ela é um conjunto de dados que fica meio bagunçado, digamos assim. Né? Na heap, a gente vai colocando as informações ali, não de qualquer jeito, mas na posição de memória que tiver disponível, que o sistema operacional for dando para a gente. Tá? Então ele vai colocando ali aquelas informações e a gente vai se virando para ler depois. Né? Obviamente quem se vira para achar, né, essa informação é o próprio sistema operacional. Né? Mas o que a gente precisa saber é que na heap os dados globais são armazenados na heap, eles são acessados por qualquer função que esteja, porque é uma área compartilhada de memória, uma área compartilhada para todo o nosso programa, tá? E por isso que tudo que é guardado lá se torna variável global, porque tudo que está ali é acessível por qualquer parte do meu programa. Né? É uma área compartilhada. Já uma função, quando ela é executada, né, um bloco, para ela é dedicado um outro espaço. Né?
Nesses outros passos a gente dá o nome de stack, né? Ou seja, de pilha, que é quando a gente faz o armazenamento, a forma como a gente armazena os dados tem muito a ver com o nome. A gente já vai armazenar os dados daquele pedaço do nosso, da memória da nossa execução justamente naquela pilha, né? E por que a pilha? Porque a pilha ela é muito rápida de ser lida, né? Como você garante que a execução, que todos as variáveis, as posições de retorno e tal estão em ordem, né? Você garante que a execução vai ser muito mais rápida, porque eu só tenho que ir movendo o meu ponteiro para a próxima posição de memória. Eu não preciso voltar e tentar descobrir aonde é que está a informação seguinte. Tá? Coisa que acontece na RIP. Na RIP a gente tem que, às vezes, fazer um cálculo para saber, obviamente, se é operacional faz isso para a gente, mas onde é que está a informação. Né? Não é a informação a seguinte da RIP não necessariamente está na posição ao lado, ela está numa posição qualquer da sua memória. Tá? Então, a gente tem então a área de dados global, que a gente vai chamar de heap, e nós temos a área de dados locais, que é chamada de stack. Tá? Toda função ela trabalha com a execução dentro do stack. Tudo que está dentro do stack só é acessível para a minha função que a chamou. Bom, então como é que funciona quando a gente chama uma função, quando a gente está iniciando uma função, né? Primeiro, explicando a pilha, o armazenamento dela é feito do endereço do maior endereço para o menor endereço. Né? Então, no caso, digamos que eu esteja pegando o endereço, sei lá, 100, e eu tenho 100 endereços, então vai de 0 até 100. A minha primeira informação vai ser armazenada na posição 100, depois na posição, sei lá, 96, né, se eu estiver gastando 4 bytes para ser armazenado, certo? Então vai 96, 90, 92 e por aí vai, tá? Então como é que começa esse empilhamento, né? Bom, então a gente tem e como é que a gente sabe onde é que a gente tem que salvar essa informação, né? Para isso nós temos um ponteiro, tá? Que é um registrador, tá? Então é uma informação que fica guardada diretamente no processador, que é chamado de stack pointer, que é o nosso SP, tá? Esse SP ele vai indicar qual é a próxima posição de memória que a sua função vai utilizar para fazer a leitura. Tá? Então nós temos o SP. Nesse caso aqui, o SP está apontando para essa posição aqui, que é a posição 16. Tá? Isso aqui é HQ de hexa. Então a posição CF16. Tá bom? Então ele primeiro empilha o endereço de retorno. Então essa posição aqui ele vai apontar, ele vai escrever como essa posição aqui é a posição que ele está escrevendo, que está reservada, ele vai escrever na posição superior. Tá? Bom, então ele vai empilhar os argumentos da função, certo? Depois ele vai trocar o PC. O que é o PC? É o controlador do programa, é um outro registrador, tá? Que indica qual é a próxima instrução que vai ser executada após a chamada da função. Né? Então eu vou ter que registrar o que eu vou executar depois, porque se eu não lembro o que eu fui para a função é um outro local de memória, outro tudo. Quando eu voltar, se eu não souber para onde voltar, eu perco o meu contexto, né? Eu perco o meu escopo, então eu não sei para onde voltar. Então para isso existe um registrador chamado de pointer counter, se eu não me engano, né? Que é o program counter. Né, que é justamente o ponteiro que vai indicar qual é a próxima instrução que vai ser executada depois. Né? E depois, por fim, eu vou executar a função, né, o que a gente vai acompanhar aqui. Tá? Vamos ver aqui. A cada operação de empilhamento, o SP é decrementado de 1. Né? Como a gente está trabalhando numa pilha, você tem que pensar numa pilha de livros mesmo. Né? O último livro ele só vai ser pego depois que todos os outros forem movimentados. Né?
Na melhor das hipóteses, se você for preguiçoso, obviamente isso não funciona na computação, mas no mundo real você dá a levantadinha e puxa o livro de baixo, né? Então a pilha é assim, no caso da computação é obrigatório, você tem que tirar, para você ler a informação numa pilha, você tem que tirar todas as informações que vem em cima, né, para você conseguir ler a última informação. Beleza? Então vamos continuar. Bom, então aqui a chamada da função P1, né, cadê o mouse aqui? Então a função chamada da função P1 na main tem aqui int igual a 0, P1 a de i e dá o printf. Qual é a próxima instrução a ser executada depois de eu executar a função P1? Vai ser esse cara aqui. Então o meu registrador PC vai estar justamente para essa posição aqui, né? Obviamente que na informação na camada de assembler, a gente não tem esse controle no nosso programa em si, tá? Mas aqui no assembler nós temos vai estar marcando para a instrução que vai executar o printf, tá? Nós também temos que empilhar o endereço de memória onde a gente vai trazer o nosso retorno, né? Então ele vai empilhar o endereço da instrução seguinte à chamada de P1, né? Para a gente ter aqui, para saber onde é que vai, para onde nós vamos quando tivermos o nosso retorno, tá? Então esse aqui é a nossa área de pilha, a nossa stack, e aqui nós temos a nossa heap também disponível para esses dados. Bom, depois que a gente empilhou o endereço de retorno, né, nós temos que empilhar o valor, né, do argumento que foi recebido. No caso do argumento, o argumento aí foi, foi 10, né, A. Então ele recebeu o argumento como 10, né, tudo em hexa. E ele vai empilhar essa informação, porque essa informação vai ser consumida por ele durante a execução. Toda execução, todas as variáveis, todos os argumentos, eles são empilhados e desempilhados ao longo de toda a execução. Mas primeiro ele vai empilhando todas as informações para depois ir desempilhando. Então dentro da função P1, né, o que ele vai fazer? Ele vai botar aqui igual a i mais 1, né? Depois ele faz o x é o argumento que eu recebi. Então o argumento que eu recebi é esse cara aqui. O i ele vai mover lá na heap, né? Então o i estava valendo, cadê? O i estava valendo 0 na minha execução, ele agora está valendo 1. E aqui meu espaço de memória está valendo A, agora está valendo C, porque eu somei 2 unidades, certo? Então e o meu ponteiro, né, meu stack pointer, ele está apontando para a posição de memória F0E, que é justamente onde está a informação que eu estou trabalhando, certo? E aí, a partir desse momento, quando ele dá o retorno, ele já sabe que quando ele tem que imprimir, ele já tem na posição de retorno, ele vai receber a resposta que foi dada no stack pointer, então ele vai a resposta vai para o meu stack da minha função main, e na minha função main eu vou ter lá que a minha variável x está valendo 12. E aí no meu monitor, como eu estou imprimindo como inteiro, ele vai imprimir o resultado como 12. Então como é que funciona o retorno da função, né? Ele vai desempilhando os argumentos da função, né? Então no caso ele vai incrementando SP, né? E daí a nossa lógica de diminui, né? Opa, cadê o aqui? Diminui para depois ir aumentando, né? Desempilha o endereço de retorno, né? Troca o PC para a função da chamada e PC é atualizado com esse valor, né? Então o PC recebe o resultado do que a gente estava manipulando, né? A cada operação de desempilhamento, o SP é incrementado de 1, né? Porque quando a gente está incrementando a pilha, nós estamos subindo na pilha, né? Então a gente começa na posição 0 e vai até a posição, sei lá, infinito positivo. Então a gente vai sempre que a gente está subindo na pilha, nós estamos decrementando o nosso SP, o nosso stack pointer. Quando nós estamos descendo, nós estamos incrementando, tá? Então a cada operação de desempilhamento, o SP é incrementado de 1.
E aí no retorno, né, vai ter alguém, o SP vai estar apontando para alguém, né, e esse alguém pode ser um outro registrador ou uma posição na nossa memória principal, que no nosso caso aqui, acho que na maioria de vocês, vai ser a nossa memória RAM. Né? Então, o que acontece é que todas as variáveis, todas as informações, elas são empilhadas, depois elas são desempilhadas no processamento, fazendo com que você tenha a resposta, né, de toda a execução da sua função. Depois que foi consumido, né, esse valor 12 aqui, ele foi consumido pela minha função, né, na hora que ele imprimiu, né, e aqui até eu tinha falado, acho que eu falei errado aqui. O printf, desculpe. O printf ainda não voltou para. A gente não teve retorno ainda, né? O printf aqui no caso ele ainda é da função P1, né? Ele é void, então ele não retorna nada. Né? Então aqui eu ainda estou na função P1, então ainda não houve o retorno, eu ainda estou nessa posição aqui. Tá? Então eu acho que eu falei besteira no outro slide, mas tudo bem, vamos lá. Então aqui houve o desempilhamento, então eu tô nessa posição aqui, né? Depois que eu consumi essa informação aqui do X, né, que foi impresso, e aí por isso é que foi impresso o 12 naquela posição, aí eu tenho eu desempilho, né, e aí eu tenho minha posição de retorno. Na minha posição de retorno eu vou voltar, né, efetivamente, então vou retirar os argumentos de P1 e vou voltar para deixa eu ver, antes, ele zerou, né, voltou, ele zerou a pilha, né, retira o endereço de retorno e atribui o PC, retornando para quem chamou o P1. Então eu recebi de volta o resultado, no caso aqui da nossa função não retorna nada, mas tem uma posição de retorno para onde eu tenho que retornar quando voltar, mesmo não retornando nenhum valor, ela tem que ir para algum lugar. Né? E aí eu zerei minha pilha, né? Fiz a pilha ficar vazia porque eu terminei de executar minha função. Terminei de executar minha função, essa posição, esse espaço de stack, ele é totalmente liberado para outra execução, né? Que pode ser a mesma função, pode ser para uma outra função do meu programa, mas ele é totalmente liberado. Tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa para P2, né? Empilhando o valor de retorno, né? Então aqui vai empilhar o endereço da instrução seguinte, chamada de P2. Né? A primeira coisa que ele faz é igual a zero, então aqui no caso do valor de volta a ser zero, porque aqui na nossa heap o i está na heap, então o i é global. Então eu armazenei aqui o endereço da próxima execução, né, do próximo comando que vai ser executado, no caso aqui vai ser o printf. Né? Então seguindo aqui, eu vou empilhar o argumento de P2, então eu peguei aqui e coloquei... Opa! Então o mouse está na tela errada. Então eu peguei aqui e coloquei o argumento de P2, certo? E aqui eu incrementei i de 1. I estava valendo 0 aqui, certo? I foi zerado. Agora o i está valendo 1. Cadê? Empilhei aqui o valor do endereço de memória do x, que foi o argumento que eu recebi da minha função. Tá? Então aqui nós temos a execução de igual a i mais 1, como eu tinha comentado. Né? Então a gente vai ter aqui na nossa posição de heap, né, na posição global, o valor de i sendo acessado. Né? Aqui nós temos também a execução do valor de x, né? Vai ser igual ao valor de x mais 2, né? O valor contido na posição apontada pelo valor x, né? Pelo ponteiro x. Então aqui nós temos que a posição de x é esse carinha daqui. Né? Então ele vai ter x mais 2. Né? Então o que tinha aqui na posição de a de 0, né, que estava valendo 12, né, ele vai passar a valer agora 14, provavelmente. Né, vamos ver? Não, continua valendo 12. Né, ele estava valendo porque acho que ele zerou em algum lugar aqui. A gente tem que ver aqui, né, qual é o valor que... aqui não tem o valor, mas enfim. No caso aqui, ele vai pegar o valor aqui e somar mais 2 tranquilamente. Né? Então, ele vai aqui direto na posição do heap. Então, o que acontece do stack, a partir do momento que você passa o endereço para um outro
um outro dado, para um outro espaço de memória, você permite que essa outra função tenha acesso à sua própria stack, né? Então você consegue pegar a informação e atrelar ao valor aqui, tá? Então você consegue ter acesso a outra stack e por isso é que você consegue manipular a sua variável, que ela continua sendo de escopo local, porque ela está dentro da stack daquela função, só que você dá permissão para que outra função tenha acesso à sua stack naquela posição, tá? Bom, então ele pega aqui o valor 12, né? Ele desempilhou o valor 12, então vai ficar na pilha apenas o endereço de memória. Opa. Então ele pegou a posição 12, agora ele tem só o endereço de retorno, que é para onde ele tem que voltar quando terminar de executar, né? Porque se eu não disser para onde eu tenho que executar, eu fico perdido. Terminou aqui a minha função, então eu tenho que retornar, eu vou desempilhar a posição de retorno e minha posição de memória aqui vai ficar vazia. Então retira o endereço de retorno e atribui PC retornando para quem chamou P2. Tá? Então aí no final das contas, né, aqui a nossa posição global, né, que é a heap, aqui se eu não me engano seria 1, mas tudo bem. Então nós temos aqui, né, nas nossas duas posições da nossa stack da main, nós temos que a minha primeira posição está valendo 12 e minha segunda posição está valendo 20. Né? Então temos aqui a nossa stack da main após a execução. Tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula explicando um pouco mais como é que funcionam as variáveis da memória, né? Obviamente isso aí vai ser muito mais abordado com uma profundidade muito maior ao longo do curso de Ciência da Computação de vocês, né? Espero que isso tenha dado pelo menos uma luzinha de como é que funciona isso. Obviamente vocês vão ver isso muito mais profundamente, mas ao longo dos próximos períodos. Beleza? Bom, pessoal, essa então foi a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado do curso como um todo, né? Esse curso preparado nessa pandemia. Foi muito legal estar com vocês nesse período, gravando essas aulas e dando essa aula com vocês, né? Tendo esse contato com vocês através das aulas síncronas. Espero que vocês vejam apenas uma vez esse vídeo, pelo menos para fazer a prova. Se vocês verem pela segunda vez, provavelmente vocês foram reprovados, mas fiquem à vontade. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube enquanto eu tiver minha conta no YouTube ativa, então se tiverem qualquer dúvida vocês sempre podem voltar e ver. Acho que a Valéria também deve ter gostado muito. Foi um período diferente, um período que a gente não teve muito contato com vocês, mas que gerou essa quantidade de vídeos legal que vai ficar bem como um legado nosso, né, para todo mundo que quiser acessar. É só entrar no YouTube e ver. Beleza, pessoal? Então é isso. Boa sorte nas provas e até a próxima disciplina que a gente se encontrar. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.